Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Paula e eu quero compartilhar com vocês hoje um pouco da minha experiência da primeira gravidez do meu filho Benjamin, e eu vou tentar resumir, tudo o que aconteceu desde o início da gravidez até o parto, que foi uma experiência assim incrível, e eu gostaria de trazer com o intuito de testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida, também passar algumas dicas para mães de primeira viagem. Não sei se dicas, mas é mais uma visão minha a respeito da gestação, O início da minha gravidez foi bem difícil, sabe? Eu tinha muitos enjoos. Logo que eu descobri, eu comecei a sentir muitos enjoos, muito vômito. Eu não conseguia, para vocês terem uma ideia, eu não conseguia nem tomar água direito. Eu tomava água e logo, quando chegava assim no meu estômago, não sei o que acontecia, voltava tudo. Eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia praticamente fazer nada. Eu tinha receio até de sair de casa, porque eu tinha medo de passar mal nos lugares. Daí eu fui ao posto aqui perto de casa. E chegou lá, quando eu falei com a enfermeira, que eu não fui atendida logo pela médica, mas fui com a enfermeira e eu disse que eu precisava de um remédio para enjoo, alguma coisa, porque eu tava passando muito mal. E eu sabia que aquilo não era normal, sabe? Eu sei que as mulheres enjoam, que é normal enjoar durante a gravidez, eu sei que isso é normal, mas do jeito que foi comigo, era muito, eu não conseguia nem beber água. Então eu tava ficando fraca, eu tava emagrecendo, tava perdendo peso, e aquilo foi me preocupando. Mas eu cheguei lá, falei tudo pra ela, o que eu tava sentindo. Ela me disse que era normal, que a gravidez é assim, é normal. E aí eu saí dali, e agora? Será que eu que sou fraca? Não sei, eu saí pensando desse jeito. Esses enjoos foram passando, acho que passou completamente depois dos 3 meses. Aí depois dos 3 meses veio uma nova etapa, Eu já estava fazendo pré-natal, tudo direitinho, e toda vez que eu ia ao posto, a minha pressão, ela dava alterada. Era pouco. Era como se cada vez que eu fosse lá, aumentava, ia aumentando. E a médica falou, bom, a gente vai ficar de olho nisso. Aí começou a ficar de olho, até então, é só uma suspeita. Aí mandou eu cuidar da alimentação e tudo mais. Mas, mesmo assim, eu ia de manhã, sem ter feito nenhum esforço físico. E mesmo assim, a minha pressão dava alterada. Inicialmente, eu não me preocupei, sabe? Eu achava que ia passar, eu achava que era por causa do início da gravidez, muitos enjoos, e devia ter alterado alguma coisa, mas que ia passar, entendeu? Só que o tempo foi passando e nada da pressão baixar, nem normalizar, nada. Simplesmente ela só aumentava. Foi quando a médica disse que ia me encaminhar para uma unidade, eu não lembro agora o nome, mas que era especializada em gravidez de risco. Daí aquilo já me deixou assim, como assim, Gravidez de risco. Só que como antes eu já vinha com esse histórico, de pressão alta, eu já vinha meio que me preparando para isso, porque eu sei que a pressão alta é um problema durante a gravidez, Então a médica me disse que era melhor ela me transferir para esse local especializado, em gravidez de risco. Eu não lembro agora o nome, mas ela disse que era melhor porque lá eu ia ter todo o acompanhamento necessário. Eu ia poder fazer os exames específicos, mais detalhados, ter um acompanhamento mais detalhado, Enfim, tudo que eu precisava
aquela unidade estava pronta para me atender. Só que quando ela me transferiu, acho que eu estava com quase 7 meses. E quando chegou lá eu tive que fazer exames, tive que fazer cadastramento, um monte de coisa, muita burocracia. O exame, quando eu fui fazer, demorou para fazer o exame, demorou para sair o resultado do exame. Durante esse período de faz exame, pega resultado de exame, o meu filho acabou nascendo, porque meu filho nasceu de 8 meses, né? Graças a Deus a minha mãe estava aqui, ela tinha vindo pro chá de fraldas que a gente ia fazer para ele, que nós fizemos para ele. O chá de fraldas aconteceu no sábado, ela mora em outra cidade. Então ela veio pro chá de fraldas do meu filho, que foi no sábado, e quando foi na segunda-feira de madrugada, ela ia viajar às 7h30 da manhã, mais ou menos 4h30 da manhã, eu senti um líquido escorrendo, sabe, na minha perna. Aí eu pensei assim, será que eu tô fazendo xixi na cama? Mas aí eu levantei imediatamente, fui ao banheiro e eu percebi que não era xixi, que era um líquido diferente. Mas eu pensei, vou manter calma e eu vou esperar. Se acontecer de novo, eu chamo a minha mãe e falo pra ela. Se não acontecer mais nada, eu vou dormir como se nada tivesse acontecido. E eu acho que não deu nem 5 minutos depois, voltou de novo o líquido escorrer. Aí eu falei, não, agora eu vou chamar minha mãe. Aí chamei ela, falei, mãe, tá escorrendo um líquido e eu acho que não é xixi. Ao mesmo tempo fiquei muito nervosa, porque eu tinha acabado de fazer 8 meses, né? Tava com 36 semanas. Acho que eu tinha acabado de fazer 8 meses. E aí a minha mãe olhou e falou, realmente não é xixi, vamos agora pro hospital, que a tua bolsa estourou. E na mesma hora meu marido levantou, a gente saiu do jeito que tava, eu não arrumei nada, porque eu achava que eu ia ao hospital, eles iam me analisar e depois eu ia voltar para casa até quando tivesse dilatação, né? Suficiente para ter o bebê. Mas não aconteceu assim. A minha pressão estava alterada, a minha bolsa tinha estourado e eu tinha acho que 1 ou 2 centímetros de dilatação. E o médico disse, olha, eu aconselho você a ir a uma maternidade aqui é a Santa Casa, né? E ele me sugeriu outra maternidade, mas fica bem longe daqui, então eu resolvi ir nessa maternidade que ficava próximo de casa. Inclusive a minha mãe não queria que eu fosse para essa maternidade, porque essa maternidade, ela tem antigamente já foi muito mal falada, sabe? Porque aconteceram muitas fatalidades, muitos erros médicos, enfim. Só que isso foi antigamente, né? Muito tempo atrás. E há algum tempo ela passou por uma revitalização, ela foi toda modernizada, equipada, com equipamentos muito bons. Então eles fizeram toda uma revitalização, tanto na estrutura do prédio, quanto os profissionais também. E eu já sabia disso, porque eu já tinha meio que pesquisado sobre isso. Eu conversei com uma prima minha que é enfermeira, que inclusive ela teve o bebê dela lá, e ela disse que tinha sido ótimo, entendeu? O parto dela. Então eu tava tranquila, mas minha mãe não ficou muito feliz. Mas nós fomos mesmo assim, porque lá tinha todo os equipamentos para uma gravidez de risco, né? Para um parto de risco, no caso. Quando nós chegamos lá, eu achava que eu ia ter, tipo assim, pouco tempo, né? À noite, por exemplo. Eu imaginava que, vou entrar agora de manhã e à noite meu filho já vai estar aqui no meu colo. Mas não foi bem assim. O meu filho era prematuro, né, de 8 meses. Nós chegamos lá, eu tomei uma injeção que é para amadurecer o pulmãozinho, né? Era para amadurecer o pulmãozinho do meu bebê. E aí nós fomos medicados e tudo mais. E fui para a sala de espera para ver
como que estava correndo, né, a dilatação, se estava tendo dilatação e tudo mais. Só que simplesmente não dilatava. Eu tive que induzir, né, tivemos que induzir o parto, e mesmo assim não estava dilatando. Nós entramos na segunda-feira no hospital. Meu filho só nasceu na quinta-feira, 5h30 da tarde, 5h21 da tarde. Então imagina só, foi uma ansiedade que não cabia mais no peito, tudo que eu passei ali. Eu acho que o que foi mais difícil para mim foi a ansiedade. Será que tá tudo bem mesmo? Porque mesmo tendo todo o acompanhamento médico, eles vinham toda hora monitorar o meu bebê para ver se estava tudo bem, estava tudo certo. Mas mesmo assim eu ficava, será mesmo que tá tudo certo? Será que tá acontecendo alguma coisa? E mesmo induzindo, mesmo tomando os medicamentos, mesmo andando o dia todo, a noite toda naquela sala, e eu pensava, ai meu Deus, será que tá tudo bem mesmo? Será que eu vou precisar operar? E aí eu pensava, e se eu operar, como é que vai ser depois? Porque a minha mãe tem a vida dela, ela ia ficar, lógico, comigo pelo menos um mês, mas e depois, entendeu? Operada para cuidar de um bebê. Enfim, tanta coisa passava na minha cabeça. Fora que nesse período eu via outras mulheres tendo bebê, eu via mulheres também perdendo o bebê. Então tudo isso é difícil pra gente que fica lá, sabe? Pensar, raciocinar, e aí o que está acontecendo com você? Ai meu Deus, será que pode acontecer algo parecido comigo? Enfim, tanta coisa foi passando na minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu me apegava muito com Deus, sabe? Eu falava, Senhor, o Senhor está no controle de tudo, o Senhor é o dono da minha vida, o meu filho está consagrado a Ti, e eu tenho fé que vai dar tudo certo, que já deu tudo certo. E antes disso, eu assistia muitos vídeos também de outras mulheres falando sobre a experiência delas. Isso foi muito bom pra mim. Tipo, que elas falavam, pensa que vai passar. Pensa que tudo isso vai passar e que você vai vencer e que tudo isso vai ser só lembranças, memórias. E era isso que eu me apegava. Eu pensava, isso aqui vai passar, tudo isso vai passar e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E é por isso também que eu acho importante eu vir falar sobre a minha experiência, para que outras mulheres possam ver e de alguma forma isso possa ajudar outras mulheres também. Porque os vídeos que eu assistia me ajudaram muito, sabe? Inclusive os comentários das mulheres me ajudavam muito, sabe? Tipo, uma coisa que aflige a gente é sobre a dor. Ai, será que a dor é muito forte? Será que eu vou aguentar? Será que eu vou conseguir? E num vídeo desses eu vi uma pessoa comentando assim que não pensa que porque o fulano disse que a dor é muito forte, que com você vai ser do mesmo jeito, porque a dor é muito relativa. O que pra mim pode ser muito doloroso, pra outra pessoa pode ser que não, entende? E então eu comecei a pensar assim, né? Não é, sabe? Cada pessoa vive o seu momento do seu jeito, cada um tem a sua experiência. Então, assim, sempre tente absorver as coisas boas, né? Eu assistia muitos vídeos, mas eu sempre tentava extrair daqueles vídeos, daquelas mensagens, algo positivo para mim, que fosse fazer a diferença na hora do meu parto, enfim. Na quarta-feira, 6h da tarde, eu consegui chegar em 6 centímetros, né, de dilatação, que a partir dos 6 centímetros você ia para a sala de parto, que até no momento eu não estava na sala de parto, estava tipo numa sala de espera. E eu falei, bom, agora eu vou ter meu filho, né, de madrugada no máximo, meu filho já vai estar aqui comigo. Só que, mais uma vez, isso não aconteceu. Passei a madrugada toda andando, a sala toda, a minha mãe sem dormir, nós duas sem dormir. Até porque aquele hospital é muito frio, gente. Para quem é aqui de Belém,
Eu sou de Belém, olha só, o calor, eu tô derretendo aqui, é muito quente. Então, eu já não tô acostumada com frio, né? Mas aquilo era absurdo, era muito frio lá. E às vezes eu sentia mais por causa do frio do que de dor. Eu praticamente não senti, eu senti dor mesmo na hora do parto mesmo, o meu filho nascer. Mas antes disso eu não sentia dor nenhuma, entendeu? Eu não sentia dor, eu andava para ver se vinha dor. Eu até pedia para que a dor viesse, porque eu queria, né, ter o meu filho, e não vinha dor. Então ficou eu e a minha mãe mais uma vez naquela sala fria, e parece que o tempo não passava. A gente não conseguia dormir, né, muita ansiedade, e o frio. A minha mãe ficou numa cadeira pequenininha, assim. Nessa outra sala do parto era só uma cadeira, na outra tinha uma poltrona mais confortável. Mas na sala do parto mesmo, tinha uma cadeira só pro acompanhante, né? Eu estava confortável, mas ela, então tudo isso eu me sentia mal, porque a minha mãe é uma pessoa que é doente, né? E ter que passar a noite ali sentada, então tudo isso acabava, né? Mas ela conversava muito comigo. A minha mãe, assim, foi fundamental. Ela foi fundamental desde o início até o parto. Se você tiver alguém mais experiente, uma pessoa que entenda um pouco sobre esses processos, né, é essencial. A minha mãe foi essencial. Ela me apoiava, ela me ajudava, ela me ajudou muito, assim, muito a manter a calma. Eu também preferi que a minha mãe fosse comigo, porque eu sei que ela tem mais experiência. Então, como eu estava prestes a ter um parto prematuro, né? Então eu queria alguém, eu queria muito que ela estivesse comigo, sabe? Já está escurecendo aqui, eu liguei a luz do carro para ficar melhor. E de manhã chegou um rapaz, era um médico. Ele disse: eu vou fazer o seu parto hoje. Hoje o seu filho vai nascer. Aí eu falei: tudo bem, mas eu fiquei assim meio... Eu não senti que era ele que ia fazer meu parto, mas tudo bem. Ali naquela hora isso não importava mais. E depois ele simplesmente sumiu e apareceu uma outra médica. Eu não sei como é que funciona em relação a isso. Eu só sei que veio uma outra médica e começou a me acompanhar com a equipe dela. E assim, gente, todos ali, principalmente essa equipe, foi assim, eles foram muito humanos comigo. Em nenhum momento eles tocaram em mim. Eles sempre me deixavam à vontade. Falavam para eu fazer os exercícios para ajudar no parto, e me orientavam como eu deveria fazer os exercícios, e isso, sabe, ajudou demais, demais. E aí teve uma hora que ela perguntou se eu queria ouvir alguma coisa, né? Porque ela viu que eu estava prestes a ter o meu bebê, né? Antes disso eles me deram um soro, e depois daquele soro, assim, parecia que era o que eu precisava para o meu filho nascer. Depois eu tomei, acho que um pouquinho de soro foi suficiente. Depois que eu tomei aquele soro, meu Deus do céu, eu acho que era um soro, né? E eu comecei a sentir cólica, e cada vez mais intensa. E aí elas fizeram um toque e viram que já estava quase para nascer, né? Fizeram todo o acompanhamento, e aí ela perguntou se eu gostava de alguma canção que ela poderia colocar para eu ouvir. E na hora eu não sabia, eu não pensei em nada, sabe? Na hora eu não pensava mais em nada. Eu tava pensando só no meu bebê, que ele ia nascer. E aí a minha mãe falou: pode colocar um louvor, né? A gente gosta de louvores e tal. E ela começou a colocar os louvores. Eu fechei meus olhos e comecei a aclamar e adorar a Deus. E, gente, foi incrível, assim. Foi uma sensação, foi uma experiência muito linda. Muito linda. Meu filho nasceu em meio aos louvores, sabe? E prestes a meu filho nascer, a canção que tocou foi aquela que acho que é da Juliane Souza. Não sei se é dela, mas foi a versão dela, né? Que ela canta assim:
Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. E o meu filho nasceu com esse louvor maravilhoso, em meio à adoração, à oração, porque as médicas também cantavam e oravam junto com a gente, junto comigo, com a minha mãe. Assim, foi lindo. Depois a minha mãe, ela cortou o cordão umbilical do meu filho. Elas perguntaram se a minha mãe queria e a minha mãe disse que sim. E a minha mãe cortou e foi assim, foi lindo. Foi muito bom, sabe? Foi uma experiência assim incrível. Parece que tudo aquilo que eu tinha vivido antes tinha superado, sabe? Aquele momento superou todos os momentos difíceis anteriores, né? E Deus foi incrível. O modo como Ele age, o modo como Ele trabalha na nossa vida é incrível. Como falam, o final é sempre o melhor, sabe? Não o início, mas o final. E o final para mim foi incrível. Eu não imaginava, nem sonhava. Para mim ia ser um parto como qualquer outro, ia ter muita dor, e era isso que eu pensava, mas sabe, foi tão lindo. Deus se fez tão presente que a dor para mim se tornou assim irrelevante, sabe? E é por isso que eu falo, gente, confiem no Senhor, sabe? Ele tem o melhor, Ele tem reservado o melhor para nós, sabe? Você, mãezinha de primeira viagem, se apega com Deus, não ligue para comentários negativos, sabe? Pense no Senhor o tempo todo, coloque Ele na sua frente, pense que vai passar, que tudo passa, só a palavra de Deus que não passa, mas tudo passa aqui nessa terra, e Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. E é por isso que eu falo que é um mini testemunho também, né? Porque eu queria honrar o Senhor por tudo que Ele fez na minha vida naquele dia, por tudo que Ele faz todos os dias na minha vida, sabe? Apesar das dificuldades, apesar de tudo que nós passamos na nossa vida, eu quero trazer muito mais coisas para vocês, muito mais testemunhos. Tem feito grandes coisas na minha vida, na nossa vida, na vida do meu marido, na vida da nossa família. Então eu quero honrá-lo aqui, eu quero ajudar vocês também, né, de alguma forma, mas principalmente dar glória a Deus, dar louvores a Ele, sabe? Eu acho que esse é o meu propósito aqui. E eu ter passado tudo isso, essa experiência, eu creio que não foi por acaso, não foi por acaso. Toda essa experiência, ela tem que ter um propósito. E hoje vocês não imaginam como foi difícil gravar esse vídeo. Meu Deus, foi muito difícil. Eu tô aqui, tá muito quente. Aqui é o único lugar mais tranquilo de casa para eu gravar. E mesmo assim, tá passando moto, tá passando carro toda hora. E eu já peço perdão para vocês por causa disso, mas hoje eu disse, eu vou gravar esse vídeo, porque eu tô tentando gravar esse vídeo há meses e eu nunca consigo. Mas hoje eu disse que eu ia gravar, fosse de qualquer forma eu ia gravar. E eu estou aqui gravando para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem deixar sugestão de vídeos, por favor, deixem sua opinião. E uma coisa, mães, se vocês têm experiências, né, para contar, coloque aqui no comentário, sabe? Eu sei que isso ajuda muito, porque já me ajudou muito, principalmente os comentários. Eu gostava muito de ler os comentários das mulheres, porque cada uma te dava uma visão diferente sobre o parto. Cada mulher falava de algo que eu falava, isso aqui é legal, isso aqui eu vou guardar pra mim, sabe? Que eu acho que eu vou precisar. Então, ajuda demais. Então, se vocês puderem colocar a experiência de vocês nos comentários, se você tem alguma dica, um conselho, seja o que for, deixa aqui nos comentários, que eu tenho certeza que vai ajudar muito outras pessoas, sabe? E é isso, gente, já anoiteceu aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu venho trazer mais conteúdos
O meu objetivo é falar um pouco sobre as coisas que acontecem na minha vida, mas sempre numa perspectiva em que eu possa testemunhar também do amor de Deus na minha vida, sabe? Esse é o intuito aqui desse canal. E eu tenho um perfil cristão na rede vizinha, né? Numa rede social. Eu vou deixar aqui, se vocês quiserem acompanhar. Eu posto conteúdos cristãos e é um perfil que tem ajudado, que tem levado a mensagem de Deus, tem ajudado muitas pessoas, muitas vidas impactadas, muitos testemunhos. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou deixar aqui o link, tá? O arroba, o perfil. E me acompanhem, gente. Se inscrevam, comentem, compartilhem com quem vocês acham que precisam ouvir essa palavra. E que Deus abençoe muito a vida de vocês, as mãezinhas, que Deus abençoe as futuras mamães, que Deus abençoe o parto de vocês, que seja tão lindo, que seja sublime e já deu tudo certo em nome de Jesus. Coloque Deus na frente e é isso, gente. Desculpa, eu disse que eu ia resumir, eu juro, isso foi muito resumido, mas eu espero que vocês tenham gostado. Tchau.